Você tem uma pintura, um pedaço de barbante e 2 alfinetes presos numa parede. Você consegue pendurar a pintura de tal maneira que, se você remover qualquer um dos pregos, a pintura cairá? O foco aqui é como amarrar o barbante nos pregos, não na física dos objetos. Se amarrar o barbante da maneira comum que se pendura uma pintura, obviamente não funcionará. É bastante fácil pensar em maneiras de amarrar o barbante para que ele caia quando um dos pregos é removido, mas o desafio é fazê-lo cair se qualquer um deles for removido. Pause o vídeo agora se quiser tentar por você mesmo. Então, o que estamos buscando é uma maneira de amarrar o barbante em ambos os pregos como um todo, mas nenhum deles individualmente. Existem algumas maneiras diferentes de resolver este quebra-cabeça, mas vamos usar a que nos leva pela teoria dos nós. A teoria dos nós é o estudo matemático dos sistemas emaranhados. Como este é um problema sobre emaranhar coisas, as chances são altas de que a teoria dos nós será útil. Com quebra-cabeças como esses, às vezes é difícil saber por onde começar. Uma técnica comum que os matemáticos usam é tirar tudo, exceto as características mais importantes. Então, vamos pensar no que podemos descartar. Quais partes do problema não nos fornecem nenhuma informação útil? Vamos dar uma olhada na pintura. É legal, mas será que ela realmente nos diz alguma coisa? É só uma união das 2 pontas da corda. Se nos livrarmos dela e amarrarmos a corda, podemos reformular a pergunta: como podemos pendurar a corda para que, se qualquer um dos pinos for removido, a corda caia? É apenas uma versão mais simples da mesma pergunta. Desculpe, frango da moda. O que mais são informações desnecessárias? Vamos dar uma olhada nesses pinos. Basicamente, nada importa sobre eles, exceto como eles interagem com a corda e o fato de que eles não interagem uns com os outros. A posição, o tamanho, a forma ou a cor deles não são importantes para nós, nem ligamos que eles são pinos. Matematicamente, faz sentido tentar lidar com apenas um tipo de objeto em vez de 2. Imagine ler uma história escrita tanto em inglês quanto em chinês. Claro, ambas as línguas formam a história completa, mas seria muito mais fácil se fosse todo na mesma língua. É exatamente isso que vamos fazer agora. Traduzir nosso problema todo na mesma língua, a linguagem da teoria dos nós, convertendo nossos pinos em cordas. Todas as propriedades que nos importam ainda estão lá. Se as amarrarmos fechadas, elas não podem interagir entre si e podem prender nossa corda original. Na teoria dos nós, uma corda fechada é chamada de nó, e um grupo de nós emaranhados é chamado de elo. Agora podemos reformular a pergunta novamente. Você consegue amarrar os 3 nós de modo que, quando juntos, estejam interligados, mas se você remover um, os outros se desfaçam? Até agora, eliminamos muitas informações, mas ainda não isolamos realmente o que é importante. Em que devemos nos concentrar para resolver o enigma? Bem, existe apenas uma forma de uma corda interagir com outra. Ela pode passar por cima ou por baixo dela. Os cruzamentos são as únicas coisas que temos controle e são a chave para desvendar o enigma. Os cruzamentos basicamente determinam um nó do outro, mas o mesmo cruzamento pode parecer muito diferente. Isso torna os nós difíceis de raciocinar de forma organizada. É como se você tivesse todos os componentes de uma história, mas não tivesse ideia da ordem em que deveriam estar. Mas se organizarmos as travessias, conseguimos raciocinar de maneira bem mais clara sobre os nós. Vamos pegar esse link aleatório de 2 nós. Se eu começar em uma sequência aleatória em um ponto aleatório e começar a seguir essa corda, desenhando em meu papel à medida que vou, podemos acompanhar todas as travessias de forma organizada. Continuamos até voltarmos ao ponto de partida. Acabamos de criar algo chamado diagrama de tranças. Os teóricos dos nós usam isso para modelar todo tipo de links. O objetivo dos diagramas de trança é acompanhar as travessias, enquanto nos livramos de todas as informações desnecessárias que nos distraem. Em um diagrama de tranças, as linhas que representam nossas cordas são chamadas fios. Se rotularmos as posições 1, 2 e 3 do fio, quando o fio na posição 1 cruza sobre o fio na posição 2, podemos rotular essa travessia como X. E quando o fio na posição 1 cruza sob o fio na posição 2, chamaremos isso de X inverso, pois basicamente desfaz o que X acabou de fazer. Quando a fita na posição 2 cruza a fita na posição 3, chamaremos isso de I. E quando a fita na posição 2 cruza sob a fita na posição 3, chamaremos isso de IMI inverso. Essa notação se chama grupo de tranças. E, na verdade, tudo o que precisamos saber sobre nosso problema está codificado nessas letras. O jeito que essas letras funcionam é que o X e o X inverso se cancelam, e o Y e o Y inverso se cancelam. Mas eles só se cancelam se estiverem lado a lado. Então, voltando ao nosso problema, queremos que os nós sejam interligados como um todo, mas nenhum deles preso individualmente a outro. Então, se pensarmos nisso em termos do nosso grupo de tranças, remover um nó é como remover todas as travessias que envolvem aquele nó. Se removermos a fita verde, todos os X serão removidos. E se removermos a fita rosa, todos os Y serão removidos.
O que queremos é uma configuração onde, como um todo, nada se cancela. Mas se removermos qualquer um dos termos, tudo se cancela. Vamos ver o que podemos fazer. Temos 3 fitas. Nosso sistema é simétrico, então não importa por onde começamos. Vamos começar com um X. Lembre que os pinos não interagem entre si, então não temos opção a não ser fazer outro X ou um X inverso. Não queremos ter um X e um X inverso juntos, porque não queremos que nada se cancele ainda. Então vamos fazer outro X cruzado. É como enrolar uma corda na outra. Podíamos continuar assim com o X, mas precisamos incluir a outra corda, então vamos fazer um Z. Agora, porque queremos que nossos termos se cancelem no final. Isso significa que todo X precisa de um X inverso, e todo Y precisa de um Y inverso. Se fizermos 2 cruzamentos Y inversos agora, eles cancelarão imediatamente os Y que acabamos de fazer, o que não é o que queremos. Então, vamos tentar 2 X inversos. Agora podemos fazer 2 Y inversos. Então vamos dar uma olhada onde estamos. Se você remover todos os termos Y, os termos X restantes se cancelam. E se você remover todos os termos X, os termos Y restantes se cancelam. Mas quando tudo está junto, nada se cancela. É exatamente isso que queremos. Agora vamos trabalhar de trás para frente para o quebra-cabeça original, com frango e tudo. Podemos usar o diagrama da trança para modelar nosso elo. Vamos ver se tem a propriedade que queremos, que quando os 3 estão juntos eles estão trancados, mas se você remove um, os outros desmoronam. Sim. E agora vamos trazer de volta o frango e os alfinetes. Tudo bem, pessoal, é isso. Então agora vamos mapear nossa notação do grupo da trança para nosso sistema de alfinetes. Então, lembrem-se do diagrama do grupo da trança, que basicamente, um X duplo correspondia a enrolar uma corda em torno da outra, e um X duplo inverso correspondia a desfazer esse movimento. Então aqui vamos dizer que um X duplo corresponde a envolver um alfinete no sentido horário, e um X duplo inverso corresponde a desfazer esse movimento, que seria apenas enrolar em torno de um alfinete no sentido anti-horário. Então X duplo inverso. E duplo inverso. Então vamos fazer isso. Duplo X, duplo equal, duplo X inverso, envolvendo no sentido anti-horário, duplo Y inverso. Então, agora a hora da verdade. Matemática. Então, essa definitivamente não foi a maneira mais fácil ou mais direta de resolver esse quebra-cabeça. Então, por que fizemos dessa forma? Bem, agora temos toda essa estrutura para resolver esse problema para qualquer número de pinos, facilmente. Se quisermos adicionar mais um pino ao quebra-cabeça, isso seria um pesadelo para a força bruta. Mas podemos simplesmente trabalhar para trás do nosso grupo de tranças, e é simples.